Goiás faz proposta para contar com o zagueiro argentino Gastón Suso, pelo menos é o que garante importante jornalista aqui da América do Sul. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre esse excelente zagueiro, mas será que vale a pena uma aquisição já de um experiente de 31 anos de idade? Além disso, comentar sobre uma baita opção para a camisa 10 que está aí à disposição do mercado, o chileno Arauz. Você lembra dele? Aquele que passou aqui rapidamente no Corinthians, sem convencer tanto, estava por último no futebol mexicano e deve ser emprestado na sequência do ano. Trazer um pouco mais de detalhes sobre esse jogador e da partida de logo mais entre Morrinhos e Goiás, fora de casa, um jogo importante para garantir a primeira colocação do Campeonato Goiano nesta primeira fase. Esses serão os três principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final vou deixar o vídeo de ontem também, onde eu falei sobre alguns assuntos importantes do próprio zagueiro argentino, outras especulações aqui no maior do Centro-Oeste e também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Lá chegamos a essa marca agora de 800 inscritos, para 1000 já está pertinho, conto com a colaboração de cada um de vocês, fechado? Bora falar sobre o jogo entre Goiás e Morrinhos, que você pode palpitar lá na Sorte Golbet, casa de apostas esportivas com ótimas cotações nesta 11ª rodada do Campeonato Goiano. Como eu vou deixar aqui para vocês, Morrinhos e Goiás, uma vitória do Verdão fora de casa, pagando R$ 1,76 a cada real apostado. Muito bacana nessa cotação, tá legal mesmo. O empate 2,88, uma vitória do Morrinhos em casa 3,60. Teremos também boas cotações para o jogo entre Aparecidense e Vila Nova, o empate pagando 2,70, uma vitória da Aparecidense em casa 2,60. Atlético e Goianésia também com empate nesse confronto pagando 13,19. Anápolis e Grêmio Anápolis também com a vitória dos mandantes pagando R$ 1,84. Sem considerar os jogos da Champions League, Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho e muito mais você encontra lá na Sorte Golbet. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do WhatsApp também. Você já faz ali o seu bilhete e lembrando, fazendo o seu palpite e acertando, você já recebe o seu dinheiro na hora via Pix. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a escalação do jogo de logo mais entre Morrinhos e Goiás na 11ª rodada desse Campeonato Goiano, valendo a primeira colocação para o clube esmeraldino. Vale lembrar que para esse duelo, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com o meio argentino Julián Palacios, que nem estava relacionado no jogo contra o Goiânia, acabou forçando o seu terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão para chegar livre nas quartas de finais. Uma novidade, o Diego Gonçalves deve retornar a essa escalação, pelo menos já estando 100% fisicamente, ao menos no banco de reservas ele vai se encontrar. Vale lembrar que na tabela de classificação, eu vou deixar aqui em cima para vocês, o Goiás com 23 pontos em 10 partidas até aqui, o Atlético tem 22. O Goiás vencendo já garante automaticamente a sua primeira colocação. Caso não vença, aí vai precisar do mesmo resultado do jogo como o do Atlético, que enfrenta o Goianésia também em casa nesta quarta-feira às 7h30. Se o Atlético empatar e o Goiás também, garante tranquilamente a primeira colocação. Caso o Goiás perca e o Atlético empate, vamos supor ali dentro dessa colocação, o saldo de gols vai depender, porque, por exemplo, o Goiás hoje tem um saldo positivo de 10, o Atlético de 9. Aí eu não sei como vai ser o primeiro critério de desempate. As vitórias também são 7 para cada lado, Então vai depender muito dos gols marcados, se fosse nesse quesito. Nesse momento o Atlético tem 22 ou dos cartões amarelos. Enfim, para o Goiás não se complicar nesta última rodada, uma simples vitória contra o Morrinhos já basta. Mas o Morrinhos também tem as suas pretensões, nesse momento na 10ª colocação, não consegue mais classificar para a outra fase, já que se encontra a 4 pontos de distância, 5 pontos do Goianésia, que é o 8º colocado. Da zona de rebaixamento está a 2 apenas acima do Grêmio Anápolis, que vai ter que ganhar o seu clássico contra o Anápolis para escapar do rebaixamento e depender de uma derrota do Morrinhos para o Goiás, pelo menos essa última rodada do Campeonato Goiano, bastante agitado. Lembrando, o Goiás na primeira colocação, nesse momento enfrentaria o Goianésia, que está em 8º, ou, caso fique em segundo, o Anápolis, que atualmente está em 7º, mas o Iporá pode aparecer nessa 7ª colocação tranquilamente. O próprio Goiânia também vai depender do seu jogo dentro de casa, enfim, um pouco variado. Eu, nesse momento, preferiria enfrentar o Goiânia muito por conta da proximidade, Vai ter a torcida do Goiás em peso também, eventualmente quartas de finais no Estádio Olímpico. Acho que poderia ser um confronto interessante para as quartas. Para falar um pouco mais sobre a provável escalação, a tendência é que o Diego Gonçalves apareça lá na frente. E também o Bruno Melo, ele voltou a estar 100% recuperado, talvez participe desse jogo. A provável escalação segundo o Globo Esporte, com o Tadeu no gol, lateral direita com o Bruno Santos, Sidmar e Lucas Alter na zaga, lateral esquerda com o Sidmar. O William Oliveira, Zé Ricardo e o Cauã um pouco mais avançado, lá na frente o Vinícius,
Alisson e também o Nicolas. Eu só faria uma mudança, acho que o Alisson pode ser reserva nesse jogo, não sei, vem jogando bem também nos últimos jogos, eu colocaria um parênteses ali entre o Alisson ou o Diego Gonçalves. O Bruno Melo também retornando para o time, não sei se o Guto Ferreira vai priorizar, por exemplo, um esquema ou com 3 zagueiros, ou eventualmente colocar ele na vaga de um dos 2 zagueiros, ou do Sander na lateral esquerda. Eu manteria basicamente esse time base, né, nessa primeira fase. Provável escalação do Morrinhos com o Marcos Daniel no gol, lateral direita com o Jabu, zagueiro Aleph Nunes e também o Alisson, os dois ex-Goiás, né, o Aleph das categorias de base, o Alisson passou também no Clube Esmeraldino em 2012, lateral esquerda com o Marquinho, meio de campo Hugo, Danilo Ribeiro e o Roniel, lá na frente o Natan, o Kaique e também o Marcos Vinícius, é muito bom também esse Marcos Vinícius, o técnico é o João Dreison, né, o Dreison, não sei a pronúncia correta, o Morrinhos que acabou demitindo o técnico 2 vezes nesse campeonato goiano, não vence há 5 partidas, o Goiás pelo contrário vem de 5 vitórias consecutivas na primeira divisão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários dessa utilização do time titular, principal sem poupar nenhum jogador. Vai lembrar que nesse final de semana não teremos jogo do Goiás, nem no sábado, nem no domingo, né? A próxima partida do Verdão vai ser só na outra quarta-feira, no jogo contra o Real Noroeste ou União do Mato Grosso na Copa Verde, possivelmente utilizando um elenco mesclado e aí sim, no outro final de semana, começando as quartas de finais. Eu acho que eu vou de 2-0 nesse confronto hoje fora de casa. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre uma atualização envolvendo o nome do zagueirão Gaston Suso, 31 anos de idade, que pertence ao Patronato, né, da Argentina, vem fazendo excelentes partidas até aqui nesse início de campeonato argentino de 2023. E uma informação complementar, aquela que eu havia trago para vocês ontem, aqui no período da manhã ainda, é lá do César Luiz Merlo, um dos principais jornalistas aqui da América do Sul. Eu colocaria que ele é basicamente o Nicola, né? Apesar que aqui no Brasil tem vários jornalistas bons, né, nesse quesito de informações. Na América Latina, em geral, informações principalmente de argentinos, chilenos, colombianos, o César Luiz Merlo é muito bom. E ele garantiu ainda nesta última terça-feira, no período da tarde, o seguinte, abre aspas, o Goiás negocia para fechar como defensor o Gaston Suso, de 31 anos. Tem vários dias que existe conversas, né, e as últimas horas realizou uma oferta formal para o Platense na compra de 60% do seu passe. Fazendo essa tradução aqui em cima da hora, né, acaba ficando um pouco mais difícil. Mas enfim, desta oferta de compra em 60%, lembrando que aquela primeira informação lá do Mário Ramos propunha um empréstimo do maior do Centro-Oeste, né? Lembrando que ele tem 31 anos de idade, seu contrato com o Platense, não, eu tô confundindo o nome das equipes, é isso mesmo, Platense, né? Vai até dezembro de 2023. Complementando a isso, uma notícia do Periquito Brisado, ainda nesta manhã da quarta-feira, muito obrigado a ele, ele diz o seguinte, segundo o que apuramos, referente à informação, o jogador estaria verbalmente acertado com o Goiás, porém, o clube do atleta não tem o interesse em liberá-lo por empréstimo e desta forma estaria disposto a liberar somente em caso de venda de parte do passe do jogador. A negociação nesse momento está parada, pois grande parte da diretoria não vê com bons olhos a compra do zagueiro de 31 anos de idade. Sobre a contratação de um meia, a diretoria segue no mercado e está com bastante dificuldade na busca de um armador para a equipe, fecha aspas. Muito obrigado aí ao Periquito Brisado. Sobre essa questão, isso é verdade, né? A aquisição de um zagueiro de 31 anos de idade, entretanto, não seria necessário uma grande compensação financeira, já que o seu contrato é relativamente curto. A partir do mês de julho, ele já pode firmar um pré-acordo com qualquer outra equipe para 2024 no futebol mundial. Valeria a pena uma quantia, digamos, irrisória, 200 mil, 300 mil, acho que seria um valor interessante para o Goiás fazer essa compensação financeira, ou até mesmo algo como havia um acordo com o lateral direito, o Raul Lozano, esse do Patronato também da Argentina, de mais ou menos, vamos supor, 80 mil reais, 100 mil, aí sim uma compensação financeira. Não sei se ele, fazendo essa ótima campanha com o Platense na primeira divisão, toparia, né, por exemplo, o seu time liberar com a quantia um pouco mais baixa. E lembrando também, um empréstimo não faria muito sentido, até porque já é um jogador um pouco experiente. Possivelmente vai jogar em alto nível até uns 33, 34 anos de idade, sem sombra de dúvidas. Entretanto, você renovar o contrato e repassar ele gratuitamente para um clube do Brasil, não vejo com grande vantagem, olhando, né, sobre os olhos da equipe argentina. Acho que vale sim a tentativa por parte do Goiás, desde que não seja, né, uma negociação muito cara. Vale lembrar, o salário do Gaston Suso, possivelmente o Goiás negociando com ele, uns 80 a 100 mil reais já é com certeza um suficiente, né, para o jogador vir aqui para Goiânia. Se a gente for buscar outras alternativas de zagueiro
canhoto aqui no Brasil, olha, você pode rodar bastante, muito dificilmente você vai conseguir um empréstimo com um outro clube liberando, né, o jogador por 100, 150 mil reais mensais. Acho que vale sim esse esforço por parte da diretoria esmeraldina, apesar da idade, né, o Gaston Susso que estourou muito tarde na carreira, dá para dizer dessa forma, a sua primeira boa atuação, temporada completa, aconteceu já em 2020, né, 2020 para 2021, para ser bem sincero, né, então ele estava aí basicamente já com 28 para 29 anos de idade, antes disso não tinha uma grande sequência de partidas na sua carreira, aí sim, depois que desencantou, né, vem jogando muita bola, zagueirão canhoto, 1,90 m, tem uma boa saída de jogo, antecipações, é o melhor zagueiro com o número maior de antecipações, 12 até aqui em apenas 3 partidas nesse campeonato argentino, né, da primeira divisão. Acho que vale sim o esforço, desde que não seja maluquice, mas uma pequena compensação financeira de 100, 200 mil reais e assinando, né, por exemplo, um contrato de 2 temporadas e um salário relativamente ok, por conta da moeda, né, do câmbio, é muito mais em conta a gente contratar, por exemplo, um jogador aqui da América Latina do que buscar uma outra opção, principalmente zagueiro canhoto. Aqui no futebol brasileiro é sim muito escasso e, como eu falei, ganhando 100 a 150 mil reais, um zagueiro confiável e experiente, fica ainda mais difícil. Para completar aqui o nosso vídeo hoje, eu quero fazer uma indicação de um outro meia para o Goiás, que assim, tem essa dificuldade, né, de encontrar um outro nome à altura aqui no futebol da América Latina, e eu vi acho que foi aqui mesmo no YouTube, um torcedor comentando, não lembro qual era, não consegui achar o comentário dele, mas enfim, se você que está assistindo esse vídeo que comentou, pode deixar aqui que eu vou dar os créditos no próximo, envolvendo o nome do Ângelo Arauz, aquele chileno, 26 anos de idade atualmente, que passou aqui no Brasil, principalmente no Corinthians, uma rápida passagem também na Ponte Preta em 2019, atualmente está no Necaxa, equipe do futebol mexicano, e vai sim ser negociado para a próxima temporada. Essa informação, no caso, do próprio César Luiz Melo, mesmo que garantiu essa proposta, né, do zagueiro argentino do Goiás para contar com o jogador. Abre aspas, né? O Arauz vive uma fase e está fora dos planos do Necaxa do México. O jogador despertou o interesse do União Espanhola do Chile, mas o alto salário afastou a possibilidade. O clube mexicano procura um destino para o meia. O Corinthians ainda é dono de 50% do atleta, fecha aspas, né, esse tweet lá do Timão do Povo no Twitter. Muito obrigado também a galera. Garantindo essa informação do Ângelo Arauz, que tem contrato com o Necaxa do México até dezembro de 2024 e não vem sendo tão utilizado nessas últimas temporadas, né? Nesta atual edição, 22-23 lá no México, 19 partidas no total, com apenas um gol marcado e outra assistência. Na temporada retrasada, 13 atuações com uma bola na rede e também um gol. Jogador que pode fazer essa função como um meia mais centralizado, caindo até mesmo pelas beiradas do campo. Vou deixar aqui o mapa dele de movimentação, ainda com a camisa do Corinthians, aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que poderia ser um bom nome, não tão bom como, por exemplo, do Danilo Santa Cruz, mas dentro das possibilidades, acho sim uma alternativa razoável, aí dando sopa no mercado. Possivelmente tem um salário, digamos, à altura, já que o futebol mexicano paga sim muito bem. Não acredito que ele ganhe menos do que 100, 150 mil reais lá no futebol do México. Pode ser tranquilamente uns 300 mil, até mesmo porque vinha desse contrato do Corinthians, né, que naquele momento pagou aproximadamente 4 milhões de euros para contar com o jogador. Teve esse repasse ao Necaxa do México por mais ou menos 1 milhão de euros. Começou muito bem, principalmente no Antofagasta, Antofagasta, né? Essa equipe do futebol chileno, lá no ano de 2016, teve o principal destaque em 2018 com a camisa da Universidade de Chile naquela Copa Libertadores, inclusive enfrentando Vasco e Cruzeiro na fase de grupos. Foi negociado com o Corinthians, não teve tantos jogos assim, no total apenas 19 partidas, uma assistência. 2019 também foi repassado à Ponte Preta, com mais 9 atuações, e em 2020 até que a torcida do Corinthians relativamente gostava dele. Foram 21 jogos no total, 4 assistências e um gol marcado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Ângelo Arauz. Poderia ser uma boa alternativa para essa camisa 10 do Goiás, que busca um jogador aqui dentro do futebol latino-americano, né? Um gringo, né? Porque brasileiro também é da América do Sul, mas assim buscando outras alternativas em ligas aqui ao redor do Chile, Argentina, agora um pouco mais distante, né? Como no caso do futebol mexicano, mas que topa assim liberar o jogador por empréstimo. Vale lembrar que com a camisa da seleção chilena, o Arauz participou também do torneio de Toulon na temporada de 2019 e no Sul-Americano Sub-20 de 2017. Era assim tinha uma grande expectativa de ser, por exemplo, um novo Alex Sanches, um próprio Vidal. Acabou não vingando tanto assim até o momento, né? Mas tem sim bastante potencial. Só 26 anos de idade. Quero saber a sua opinião. 1,80 m, meia central, perna direita, se poderia ser essa boa alternativa no mercado da bola. O Goiás que vem encontrando muitas dificuldades, né, para achar um novo camisa 10 dentro do seu elenco.
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje vai ter o pós-jogo ainda, né? Essa partida aqui começa às 7h30, vai acabar às 9h30. Então, no máximo aqui umas 10h15, 10h20 já tem o nosso pós-jogo aqui no canal do Goiás News. Então já pode ficar ligado também para tomara, né, garantir essa primeira colocação no Campeonato Goiano. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!